vamos lá, os versículos 1 a 3 aqui deste capítulo, que depois disso, depois do que aconteceu semana passada que lemos, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Sabe que eu ainda fico surpreso de pensar que os outros evangelistas não incluíram esta história, porque eles compartilham muita coisa. Mateus, Marcos e Lucas. E é um daqueles detalhes que, puxa, como é que você decidiu omitir ou pular, né, este detalhe? Porque todos contêm o enviar dos 12 apóstolos. Mas destes 70 é só Lucas, né? Os outros ou não souberam, ou optaram a não incluir, não acharam tão importante incluir. Porque, afinal de contas, a mesma coisa acontece. A diferença aqui é que, em vez de 12 pessoas, 12 apóstolos receberem autoridade e poder para curar e ressuscitar os mortos, temos 70 indivíduos. E aqui, a minha tradução que eu tenho, diz que o Senhor Jesus escolheu outros 70, que daria a implicação que seria, além dos 12, temos mais outros 70. É possível que não seja outros 70, que até seja 72, tem algumas variações nos nossos manuscritos, mas são mais pessoas, que não temos nome desses indivíduos, não são famosos, não temos tradições sobre o continuar da vida destes 70, mas são seguidores. Então nós temos esse grupo grande de pessoas que se chamam de discípulos, que têm decidido seguir Jesus. Não sabemos o tamanho deste grupo, mas no mínimo é 70, e este outro grupo de apóstolos, os 12, serão especiais. Mas nós temos aqui no final do ministério de Jesus, esses últimos 6 meses aproximadamente, este outro enviar. E eles não vão fazer nada além do que os 12 fizeram. As instruções aqui são bem parecidas. Então nós vamos ler as instruções, mas o que eu quero que você tenha em mente é de ter na sua cabeça essa ideia de que nós estamos lendo um texto onde Jesus envia os seus discípulos e há continuidade com a gente, que também somos discípulos de Jesus, como também descontinuidade. A maioria será uma descontinuidade. É importante a gente lembrar que as coisas que Jesus falou para os 12 apóstolos, quando enviou os 12, teve muita coisa que não se aplica a nós. Eu vou tentar ressaltar este detalhe, porque causa confusão. Há uma grande tradição na igreja mais carismática, que quando leem passagens que nem estas, aplicam as coisas que Jesus fala aos 70 ou aos 12, como se fosse algo que todo cristão tem, um nível de autoridade, de poder e de missão, e que a igreja precisa recativar esta missão e autoridade que Jesus a concedeu. Mas eu acho que as diferenças, as partes que são de descontinuidade, são fortes o suficiente para a gente ver que não, nós temos princípios parecidos que a gente extrai deste enviar, mas não temos o mesmo contexto. Os paralelos são um pouco diferentes. Primeiramente, já no versículo 1, que Jesus enviou os 70 nas aldeias e vilas que ele mesmo iria logo depois. Nós, como seguidores de Jesus, não sabemos se o caminhar no nosso dia a dia, Deus está nos enviando na frente, 2 ou 3 dias na frente, dele visitar aquelas pessoas. E se a gente não sabe, Deus não concedeu essa promessa, nós não temos nenhuma indicação no resto do Novo Testamento que devemos enviar e ir nos nossos dias pensando assim e falando com as pessoas desse jeito, se apresentando como o mensageiro de Jesus e que ele daqui a pouco vai vir conversar com você e eu estou aqui para te avisar sobre o Evangelho e a cruz. Não temos. Então já tem uma descontinuidade entre nós e este grupo em particular, que foi mandado na frente de Jesus
proclamar arrependimento e o Evangelho e avisá-los. Né? Então, vamos continuando aqui. Versículo 2, e lhes disse, Jesus com estes 70, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. E o princípio aqui de ter uma grande seara que a gente não enxerga ao nosso redor, pode ser que seja verdade, mas também não é uma promessa a nós. O seu ambiente é uma grande seara, né? Não temos esses paralelos tão claros. Mas sim, Jesus disse a eles que tinha muita gente que ainda precisava ouvir a mensagem e aceitar a mensagem. Apesar da realidade que a grande maioria das cidades e aldeias que eles iriam rejeitariam a mensagem. Mas mesmo assim não desconta o fato que Jesus estava indo atrás de todos os seus perdidos, né? Enfim, então a seara é grande e também a seara pertence ao Senhor, é o Senhor da seara, é o trabalho dele. Então Jesus está encaminhando estes com toda essa autoridade, o Senhor da seara. Vamos continuando aqui. Especialmente aqui eu acho que a gente vê umas distinções entre eles e nós. Versículo 4, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. É outra área de descontinuidade. Jesus não nos enviou no dia a dia, você não pode levar bolsa, mãe, você não pode levar uma sacola, ninguém pode andar de sandália aqui, ou de tênis, ou de bagagem, ninguém pode saudar ninguém na rua. A ideia aqui com estes é que tinha um certo nível de urgência, que a mensagem foi proclamada já há alguns anos, com João Batista e Jesus, estava chegando já o final deste momento onde o povo, a nação, poderia responder e reagir a essa proposta de Jesus, que o perdão de Deus estava à disposição, ela estava próxima. Se o povo reconhecesse o seu pecado, se arrependesse e seguisse a Jesus, estava sendo colocado ao povo. E de certa forma estamos já decididos. A liderança religiosa e política já decidiu contra Jesus, mas ainda havia essas aldeias e vilas que precisavam ouvir e de certa forma tomar uma posição, uma postura em relação a Jesus. Isso é extremamente distinto do nosso momento. Eu acho que eu já falei isso uma vez. Nós não temos indicações, a não ser que Jesus fale com um de vocês, e pode ser que seja, mas que nós, como igreja, fomos enviados a Filadélfia, ou essa região, ou Southampton, ou seja, lá onde nós estamos morando, com este nível de urgência, que em questão de meses ou anos, Jesus e Deus vai julgar essa cidade se eles não aceitarem o Evangelho. Não temos este mesmo nível de paralelo, mas aqui havia sim um momento específico na história do povo de Israel e dessas aldeias, de aceitarem a mensagem sobre Jesus, o Evangelho. Por isso que temos essas distinções. Então eles vão com rapidez e também eles vão de certa forma que eles vão ter que depender da circunstância um pouco. Eles não vão com um monte de comida extra, de dinheiro a mais para poder ficar num lugar um tempão. Eles vão de cidade em cidade, passar um tempo em cada cidade. Claro que na cidade que os aceitarem, eles ficam mais tempo. E veja só aqui no versículos 5 em adiante, essas instruções. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. E se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. É um versículo só, né? E é difícil de tentar entender o que é isso, essa paz que os discípulos estavam trazendo a esta casa, mas parece ser uma bênção geral. Se a pessoa e aquela família receber a mensagem de Jesus e os discípulos e querem os tratarem bem, aí Deus responderia com uma bênção sobre aquela casa, talvez até mesmo aquela aldeia.
Mas vemos que, ao contrário, se não forem aceitados, nós vamos ver daqui a pouco que Deus fala para estes discípulos: vocês podem julgar aquela casa e aquele lugar. E de fato aqui faz que a paz deles voltará, essa bênção de Deus voltará, sairá daquela casa, daquela família. É outra descontinuidade com o tempo que temos de hoje. Versículo 7: fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Claro que o que eles oferecerem, né? Seria um detalhe. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, não fiquem mudando de casa em casa. Parece ser uma coisa bem prática de os discípulos não ficarem buscando algum lugar melhor. Quando chegarem numa certa aldeia e alguém oferecer a sua casa, e talvez não seja gente com condições, a ideia de Jesus é: você vai na pessoa que te convidou lá, que te recebeu e aceitou. Você não fica procurando uma casa maior e melhor e tentando ir de um lugar para outro. Você fica lá, abençoe aquela casa. Né? Confie em Deus que está te liderando, te guiando. São coisas bem práticas, né, da parte de Jesus. E versículo 9: quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, então comam do que lhes for oferecido. Então participem, né, no que eles estão te trazendo, te oferecendo. Eu estava lendo que alguns acham que Jesus aqui estava falando isso, come tudo que eles te oferecem, porque talvez alguns discípulos, sendo judeus, iriam pensar: será que eu posso comer isso daqui? Né, que eu vou ficar impuro? É como se Jesus estivesse falando: tem algo mais importante agora, que está se iniciando e começando. Então não se preocupem demais. Será que eu posso comer isso daqui? Será que foi feito corretamente? Será que tem alguém impuro tocou na comida? Agora, nessa missão, esse momento de transição na história de Deus e o seu povo. E aqui já temos essas dicas, que Jesus está mudando algumas leis. Então ele fala: não se preocupem em nada. Coma qualquer coisa que for colocado perante você. Então, versículo 9, Jesus fala também: curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Semelhante aos 12 apóstolos, eles foram enviados com o poder e autoridade de curar todas as doenças. E não é como se eles estivessem assim: você pode ir lá e orem, e vamos ver se Deus vai curar. Não, Jesus fala assim: eu vou te dar autoridade, e você vai curar todos os doentes. E você vai até ressuscitar os mortos. Sabe que a gente não tem nenhum relato disso acontecendo, mas aconteceu. Eu adoraria saber mais. Sabe a fulana, a Conceição, né? Quem estava conversando com ela? A dona Conceição, que foi ressurreta, né? Aquela vozinha. Ou a sogra, que um dos discípulos ressuscitaram, que talvez não deveriam ter ressuscitado. Estava todo mundo feliz que ela já tinha ido, né, descansada em paz. Mas não deveria falar sogra. Mãe, avó, ou seja o que for. Não temos nenhuma dessas histórias. Mas tem tanta coisa que aconteceu ao redor da Bíblia, que porque a gente não tem um relato, eu acho que a gente passa rapidinho nesses textos, né? Que nem curem os doentes. Como assim? Curem os doentes? Curem todos os doentes? Resfriado? Pum! Dor no pé? Leproso? Pá! Pá! Pessoa que não andou a vida toda, cego, surdo. Que tipo de doença? Sabemos também endemoniados e toda aquela coisa. Incrível, né? Imagina o caos que Jesus causou naqueles 3 anos, de tanta gente, tantas pessoas que ele afetou, tocou, e aí, além disso, estes discípulos indo e fazendo essas coisas em seu nome. Mas o que Jesus falou para eles é que você faz tudo isso para poder proclamar o Evangelho, proclamar e a mesma mensagem. Apesar de Jesus não ter aqui a mensagem inteira, no versículo 9, que fala: o reino de Deus se aproximou de vocês. Os relatos em Mateus 10, por exemplo, é um pouquinho mais amplo, onde Jesus passa a mesma mensagem: proclamem o Evangelho, que Deus está voltando e que você precisa se arrepender para estar pronto
para participar do que Deus está fazendo. Todos precisam se arrepender, porque algo está chegando. Tá? Então essa sensação de urgência, porque o reino de Deus chegará e os participantes serão não os perfeitos, não os religiosos, mas os arrependidos, aqueles que aceitam a mensagem de Deus, que reconhecem a sua necessidade, o seu pecado. E nesse sentido, isso não mudou nada, este princípio. Aqueles que participam no reino de Deus, que recebem a bênção de Deus, a paz de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a salvação de Deus, são aqueles que se arrependem e virem a Jesus e aceitem Ele, independente do contexto de sua vida, né? Tão complicado que está o passado, os tipos de erros, pecados cometidos, tipo de religiosidade que a pessoa tem ou não tem. Está disponível a qualquer um a participação no reino de Deus. Mas estes aqui, eles estavam avisando essas aldeias que o tempo estava curto e que se eles não tomassem uma postura em relação a Jesus e esta proclamação do Evangelho, que João Batista já anunciou há alguns anos, e agora Jesus com seus discípulos, e os milagres estão comprovando que a proclamação é de verdade, que haveria consequência. Veja nos versículos 10 em adiante o que Jesus fala. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, e não ser recebido aqui não é não gostaram da sua cara, não gostaram da personalidade, não riram nas suas piadas, não te deram comida boa, não é receber desse sentido, mas é aceitar a mensagem que eles estão proclamando. Quando eles não acham que precisam se arrepender, não acham grande notícia esta mensagem, que o reino de Deus está próximo, e que Deus quer nos salvar, nos perdoar, nos resgatar, que seu rei está chegando, e que mudanças vão ocorrer. Quando essa mensagem não for aceita, saiam pelas ruas dizendo. Então veja só essa instrução, porque eu acho que ela é outra descontinuidade com a postura que Jesus nos chama. Até o pó. Então isso aqui é algo que os discípulos têm que anunciar para as vilas que não o aceitam. Olha, até o pó dessa cidade aqui, que está nos meus pés, sacudimos contra vocês. Né? Eles viram as costas e faziam assim, ó. Essa é a minha resposta a vocês que não estão aceitando esta mensagem minha. Sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Então, este anúncio da proximidade do reino de Deus, nessa versão aqui, não é uma coisa boa, né? Vocês não aceitaram a mensagem. Olha o pó que eu vou deixar de volta. Olha o seu pó de volta aqui. Interessante esta resposta, né? Esta reação que Jesus ensinou a essa turma a passar para as aldeias que não recebem o Evangelho. Novamente, é porque algo imediato estava para acontecer. A chegada do reino de Jesus, de Deus, o reino prometido. E que mudaria ali, o jeito que Deus age com os homens. E o paralelo, né, que nós temos é que, sim, hoje em dia proclamamos Jesus, a necessidade de todos se arrependerem perante Ele, porque um dia morreremos. E há um dia, um julgamento final para todos. Esta é a nossa mensagem que proclamamos. Eles estavam proclamando um julgamento imediato em relação ao povo de Israel. Então nós não temos esse tipo de tempo em relação a Filadélfia, Estados Unidos, Rússia, China, Turquia, Irã, whatever. Nós não temos conhecimento de tempos e julgamento de Deus contra países. Deus não fornece à igreja esse tipo de missão. Mas a nossa proclamação ela é distinta desse, no sentido que a gente fala sobre o dia correto da volta de Jesus. Não sabemos quando será, mas temos certeza que lá haverá um juízo para todos. E você não sabe quando você vai morrer. Pode ser hoje, todos nós, voltando para casa. Todo mundo num acidente de carro. Terrível. Estaríamos perante Deus.
Ou a gente pega uma doença terrível, hoje à noite, à tarde. Ou Deus nos leva, ou Ele volta. Não sabemos quando será o dia que encaramos Deus e esse dia do juízo. Mas o que nós estamos lendo é essa urgência porque tinha um momento específico que o povo agora prestaria contas ao seu Deus. E Jesus já há anos estava preparando-lhes para o dia, os avisando deste dia, mandando estes na sua frente. E nós, em um certo sentido, somos parecidos. Deus enviando o seu povo com a sua mensagem ao mundo inteiro, avisando desse dia que chegará. Então, num sentido mais distante, assim, um paralelo, temos algo parecido a anunciar às pessoas, que há um dia de julgamento a todos, um dia final haverá. Mas nós não proclamamos dias semelhantes a estes. Exato, né? Nesse sentido. Esta geração, imediata, você precisa decidir agora. Não é o nosso chamado, não é mensagem. Como também não fomos dados essa autoridade e poder de curar todos os doentes no nosso meio, para confirmar essa mensagem. Foi um momento distinto no passado. Eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Gente, que coisa forte Jesus falar isso. Sodoma, até hoje em dia, nós temos leis civis contra sodomia. Nós temos registrado aqui neste país leis que chamamos de sodomy. Não sei se você sabia. São atos perversos. Por causa dessa ideia, que até hoje em dia é carregada, da perversidade daquela cidade. E aqui Jesus fala, aquelas vilas pequenas, aldeias, aonde os 12, os 70 e Jesus em pessoa foi e proclamou o Evangelho, anunciou a chegada do reino de Deus e a necessidade de se arrepender, de se acertar com Deus, e as pessoas não achavam grande importância, não achavam grande coisa essa mensagem de arrependimento e de se acertar com Deus. Achavam que eles estavam de boas contas com Deus, que não precisavam dessa salvação. E Jesus falou, olha, pode ter certeza, aquelas cidades que te rejeitam, infelizmente, será pior para elas do que para Sodoma. Porque a revelação que elas estão recebendo é maior do que Sodoma teve. Teve, sim, uma revelação de Deus no geral, mas Sodoma, na sua perversidade, estava reagindo e suprimindo uma versão da verdade até menor do que essas cidades estão vendo. Mesmo que elas não sejam perversas do nível de Sodoma, o nível de rejeição de Deus é maior. Não é incrível isso, de pensar assim? Esse conceito de pecado, Jesus falando que o fato que essas pessoas, ao ouvirem a mensagem e verem os milagres, não caem em si, estão rejeitando algo profundo. E aquela rejeição de Deus não se manifestou em pecados terríveis, públicos, mas foi manifestado em olhar para Jesus, ouvirem os discípulos e falar, no thank you, não acho grande coisa, não acho que eu estou em uma necessidade tão grande de precisar me arrepender perante Deus e pedir desculpa. Não acho tão grande coisa. Vocês já ouviram, eu não deveria comentar, mas vocês já ouviram uma entrevista com o Donald Trump, o nosso presidente, onde eu acho que aconteceu umas 2 vezes, nesses anos aí, não foi recentemente, onde perguntaram para ele, se ele acha que ele precisa pedir perdão a Deus. Ele fica assim, ele deveria ter até o clipe aqui para mostrar, mas ele fica assim, não, eu não acho que eu preciso, porque eu acerto as coisas quando eu erro. Ele recusou a falar, porque ele não queria se posicionar publicamente como alguém que precisava pedir perdão. As coisas que eu fiz não são tão graves, então eu não acho que eu preciso pedir perdão. E eu acho que a pergunta seguinte foi, você acha que você vai para o céu? E ele fala, sim, eu sou uma pessoa boa. Claro que sim. I'm a good person, ele falou. Então, que não seria uma resposta diferente do que muitos no fundo do coração têm. Talvez ele tenha mais
essa ousadia de falar, né? Não se importa em falar o que ele pensa, mas é esse tipo de resposta, digamos que não seja ele, mas seja outro, uma pessoa moral, decente, mas que no fundo tem essa atitude com Deus de que eu não sou uma pessoa tão ruim, eu acho que eu não preciso pedir desculpa, eu não preciso de ajuda da parte de Deus. Jesus aqui com essas cidades diz que por rejeitarem a mensagem de arrependimento e essa declaração que precisam se acertar com Deus para participar no reino de Deus, quando você não tem uma consciência dessa diferença da santidade de Deus e a minha imperfeição, é pior do que os pecados de Sodoma e Gomorra. E o seu final será pior do que o final deles. É incrível, é pesado esse. Você vê que em Lucas, depois que Jesus fortaleceu a sua cara para Jerusalém, tem uma mudança no jeito que ele vai caminhando na sua missão aqui nestes capítulos. Então, versículo 13. Ai de você, Corazim, é lá na cidade vizinha, ali na beira do Mar Galileia, onde teriam visto muitas coisas que Jesus fez, pregou, talvez perto ali da região da multiplicação dos pães, dos 5.000. Ai de você, Berazim e Betsaida. Betsaida é onde André e Pedro moravam antes de seguirem a Jesus e mudarem para Cafarnaum. Porque se em Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, e não só se arrependido, teriam assentadas em pano de saco e cinza, teriam rasgado as roupas e pedido a Deus, por favor, me perdoe. E Tiro e Sidom, a ideia dessas duas cidades, são cidades pagãs no litoral, que no passado infectaram Israel com idolatria. Então, não são cidades com um bom histórico. Mas Jesus, novamente, pegando cidades consideradas pagãs, gentios, sujos, pecadores, fora do povo de Deus. E Jesus falando que o juízo contra aquelas cidades vai ser menor. Apesar de cometerem pecados piores, colocando numa escala, mas a sua rejeição da oferta de Deus, o seu senso de justiça própria, não, eu não preciso, não sou um pecador que precisa me prostrar perante Deus e pedir desculpa. Jesus fala, haverá um juízo terrível. Versículo 14. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, e agora para mim é o grande choque, e você, Cafarnaum? Cafarnaum é a cidade que Jesus estava morando já há anos, o centro de sua base, neighborhood de Jesus, o bairrozinho de Jesus, os vizinhos de Jesus, de Pedro, dos apóstolos. 1.500 pessoas no máximo. 3 anos de milagres. E Jesus, as portas de Jesus, Cafarnaum. Você se acha que você será levada até o céu? Você acha que você será perdoada? Que você não precisa agora de arrependimento para esse dia que virá? Você acha que apenas porque Jesus tem uma casa no seu bairro, que você está sob a proteção de Deus, porque tem um templozinho, porque você vê um monte de milagres acontecendo, mas não é uma noite de milagres, foi milhares de milagres por anos. Imagina quanta gente ficou vindo, enchendo aquela cidade, e milagres, e durante a noite, e pessoas curadas, transformadas. E a reação daquele povo, depois de ver tudo isso, não foi suficiente para aceitar a mensagem. Não é incrível isso? Cafarnaum, de todas as vilas, de todas as cidades em Israel, você pensaria que talvez eles iam se converter. Tipo, na grande maioria da população, iria aceitar a mensagem de Jesus e da igreja. Não é incrível? Eu acho isso quase inacreditável, né? Mas é porque, no final de contas, não é os milagres, não é a experiência que vai convencer alguém no fundo do seu pecado. Há uma parte ali que a pessoa precisa reconhecer. E não importa o que é feito na frente da pessoa. Não importa
fato que Jesus estava lá dia após dia. Não importa a mensagem, a lógica, como é articulada ou não importa o tamanho do milagre. Paralíticos, gente, pessoas ressurretas, quanto mais que você quer disso, não importa. No geral, a cidade não aceitou a mensagem, que precisam se arrepender perante Deus e que Jesus trará este novo reino de Deus. E não sabemos exatamente por quê, só podemos adivinhar, né? Por causa da nossa própria vida e de outros exemplos na Bíblia, e o qual veremos daqui a pouco. Por que a gente rejeita Deus e Jesus e sua mensagem? E Jesus termina assim: você será jogada no inferno. Então, descontinuidade. Nós, como discípulos de Jesus, não temos este nível de clareza em relação a qualquer população, qualquer bairro, para proclamar um julgamento sobre ela, porque não aceitaram a gente evangelizando. Não sabemos se haverá uma mudança, mas existe um momento aqui onde aquela geração seria julgada por Deus por terem rejeitado a própria mensagem destes enviados e de Jesus. É único em relação a nós. Nós não temos esse tipo de missão. Olha o que Jesus fala para concluir essa parte aqui. Quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então foi um momento que Deus concedeu a estes essa autoridade de proclamar, de curar, de fazer milagres, e também um grande nível de importância nessa mensagem proclamada, que se o pessoal te rejeitar, é como se eu estivesse lá em pessoa e eles serão julgados como se tivesse me rejeitado e rejeitado aquele que me enviou. Então é outra área de descontinuidade que a gente vê com estes 70 que foram enviados. Mas o princípio continua o mesmo, né? Que rejeitar a mensagem de Deus haverá consequências eternas. E haverá um dia de prestação de contas, que nem o povo prestou contas contra Jesus, a humanidade e todos nós um dia também prestaremos contas. E quando a gente leva isso em consideração, deveria fazer a gente buscar o perdão de Deus, que está sendo estendido a nós através de Jesus. Isso é arrependimento, reconhecer a nossa necessidade de Deus e o seu perdão e a sua misericórdia. Então, vamos indo e fechando aqui este episódio, porque agora os 70, eles vão voltar. Diz assim: então os 70 voltarão cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Né? Imagina se você fosse parte daquele grupo, você não é um apóstolo, mas você, né, viu que o ano passado aqueles 12 saíram e receberam o poder de Jesus de fazer curas. E você foi escolhido de fazer parte desses 70. Né? Imagina que coisa fantástica de participar desse momento. Então eles voltam com essa alegria. Jesus, olha, os demônios se submeteram a nós. E a resposta aqui de Jesus é fascinante, né? Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. Então vamos avaliar e pensar aqui rapidinho sobre esta fala aqui de Jesus, sobre o que ele fala a eles. Primeiro, duas coisas, né? 18 é a queda de Satanás, ou... Falei Satanás. E 19, autoridade dada. Então, como eu disse, é importante que tenhamos essa distinção entre a continuidade e descontinuidade. Aquele momento específico sobre o julgamento que viria sobre aquela geração, a chegada do reino de Deus. Eles tinham responsabilidades e até poderes diferentes do que nós, como agora a continuidade do reino de Deus,
tempos é um pouco diferente. Espero que isso pelo menos ficou claro, né? Que há uma distinção entre os seguidores de Jesus hoje em dia e este momento na história, onde Jesus ainda estava caminhando e estava julgando o povo por ter rejeitado ele. Aquela geração teve... Há uma grande distinção entre aquela geração e o mundo que a gente vive hoje. E aqui eu acho que fica até mais claro. Olha só esse momento. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, né, diz o versículo 18. E difícil interpretar o que Jesus quis dizer aqui. Sabe o que Jesus quis literalmente ver? Eu vi, foi daquele ângulo aqui, daquela nuvem, né, eu vi ele caindo, né, que nem um relâmpago, deu aquele estouro. Parece que relâmpago, a ideia de que, pelo nosso ver, parece que algo vem da nuvem e desce, né, quando a gente vê relâmpago, parece que é essa a ideia da imagem, que Jesus viu, ele quis transmitir essa ideia de uma queda de Satanás. Agora, este assunto da queda do Satanás, da vinda dele à Terra, etc., tem um histórico ao qual o assunto não vamos entrar muito em detalhes por causa de tempo, mas, novamente, essa distinção, essa descontinuidade de algo que estava ocorrendo naquele século, a chegada do reino de Deus, a vinda de Jesus, nós temos na Bíblia outros trechos que Jesus fala um pouco sobre essa mudança. Olha o que ele diz aqui em João 12. Jesus então explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. E só para você saber, foi um momento que Jesus estava conversando e até falando algo a Deus, e Deus responde em voz alta, e para o povo que estava lá parecia trovão. Então Jesus fala para os discípulos: olha, isso foi por tua causa, este som, esta voz que veio do céu. Foi um momento importante para vocês entenderem a gravidade desse momento que nós estamos vivendo. Porque Jesus, em João 12, está bem próximo de ser morto. Versículo 31. Porque chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Potencialmente uma referência aqui a essa mudança que vai ocorrer com Jesus, a sua morte, sua ressurreição, e a liberdade que Satanás tinha de agir no mundo. E agora as coisas mudarão com a chegada dele. Você lembra, um tempo atrás, que falamos que quando ele estava expulsando demônios, ele encontrava com resistência a muitos. E uma vez, na verdade em Lucas vai ocorrer no próximo capítulo. Se você olhar capítulo 11, Jesus terá essa confrontação ainda, onde eles acusam Jesus a expulsar demônios pelo poder dos demônios, Beelzebul, ou Satanás, o Deus dos demônios, o chefe. E Jesus fala: isso não faz sentido. Mas o que faz sentido é que quando o homem mais forte, né, digamos numa casa, se o homem da casa estiver acordado, enquanto ele estiver armado e pronto, ninguém entra e rouba. Mas quando alguém mais forte entra e dá conta dele, derruba ele, aí ele pode despojar de tudo que daquele homem tem. E Jesus fala: eu expulsando demônios é sinal que eu sou mais forte do que este rei. Eu estou dividindo o reino dele, estou quebrando o reino dele. Então, a Bíblia, aqui, 1 João, o Filho de Deus veio para destruir as obras do Satanás, do diabo. A indicação de que o que Jesus veio cumprir, o reino dele, acabou com o jeito que as coisas estavam funcionando no mundo. E a liberdade que Satanás teve, o poder que ele tinha de escurecer não é uma palavra? Não. Obscurecer. Mas não é obscurecer uma palavra também? Obscurecer. Viu? Tem uma caixa aqui dentro que vai às vezes abrindo. Vou lá procurando coisa. Olha, uma palavra aqui. Será que é de verdade ou não? Obscurecendo os corações, a mente das pessoas, que agora o príncipe deste mundo, ele será expulso, ele será julgado, e parece que o que nós estamos vendo em Jesus compartilhando essa autoridade dele aos seus discípulos, neste movimento, a proclamação da verdade,
na cura dos doentes, expulsando demônios. Jesus fala, nós estamos vendo Satanás e o seu reino sendo derrubado, e a verdade sendo proclamada, e a luz aqui dentro dessa casa ligada. As luzes estão acendendo no mundo. Não é que todo mundo está aceitando a verdade, mas agora a verdade está sendo proclamada. Então eu acho que no versículo 18, essa queda de Satanás. Acho que gostei mais de Satanás do que de Satanás. Vou ficar com Satanás. Caindo do céu como um relâmpago se refere ao que Jesus, a presença dele, muda agora. E porque um trabalho de Satanás e dos seus demônios, um dos trabalhos principais é esse enganar o mundo sobre Deus, de deturpar a verdade. E isso vai mudar agora. Jesus é aquela expressão clara de Deus, e ele está dando agora autoridade aos seus seguidores a espalhar a verdade sobre ele no mundo. E o inimigo não terá mais a habilidade de manter o mundo em trevas. E é por isso que eu queria olhar alguns trechos. Você pode ficar aqui em Lucas, mas eu vou passar por alguns trechos aqui para ver como a Bíblia fala que a nossa salvação, parte da salvação, este aspecto de nós sermos resgatados dos nossos pecados, do juízo de Deus e também pela influência maligna no mundo. Um versículo aqui em Colossenses que me veio à mente, fala assim, versículo 13 do capítulo 1, Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas. Não é as trevas do nosso coração, as trevas do nosso pecado. Isso aqui se refere a essa autoridade maligna que governa o mundo, que espalha mentira, que inventa besteira, e que a gente, sem a ajuda de Deus, sem o resgate de Deus, somos escravos e também somos levados por essas mentiras sobre Deus, sobre a realidade, sobre o mundo, sobre nós mesmos. E uma parte da salvação, quando aceitamos Jesus, quando nos arrependemos, decidimos a segui-lo e colocamos a palavra de Deus na nossa vida, é o que ela nos diz, que Jesus nos liberta do poder dessas trevas sobre a nossa cabeça. Nos oferece libertação das trevas. Não é fantástico isso? E nos transporta para o reino do seu Filho amado. Somos tirados debaixo desse mundo louco que Satanás adora confundir e brincar com as pessoas, os filhos de desobediência. Mais alguns trechos aqui em relação a isso. Olha que Efésios diz sobre nós, sobre o que Jesus fez a nós. Ele diz, versículo 4 em adiante, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Se você estiver em Efésios 4, ou Efésios 2, desculpa, e você olhar para o final do capítulo 1, subir um pouco assim na página da sua Bíblia, você vai ver que Jesus foi colocado acima de toda a autoridade, todo o poder, toda a potestade, todo tipo de autoridade que existe no mundo físico, espiritual. Ele está acima de tudo. E aqui, alguns versículos depois, em Efésios 6, diz que quando Jesus foi ressuscitado, e aí nos convida a participar na vida dele, parte da salvação, já vimos em Colossenses, somos tirados do poder das trevas, e segundo aqui, morremos com Cristo e somos posicionados com Ele, diz aqui, assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nossa posição com Deus agora está ao lado, dentro de Jesus, acima de todas essas autoridades e poderes. Estamos juntos com Ele. Então, este impacto da chegada do reino de Deus é profunda, de resgatar as pessoas, de derrubar Satanás da posição que ele tinha perante Deus, lá pertinho de Deus, em Jó, causando caos. E ele não pode mais, agora, essa liberdade que ele tinha, ele não tem esse tipo de autoridade e poder por causa de Jesus, e agora todos que estão em Jesus estão libertos do seu poder e recebem também
essa habilidade de proclamar a verdade, de viver a verdade. São ressurretos juntos com Jesus nas regiões celestiais. E eu queria continuar nesse mesmo tema, porque continuando em Efésios, rapidinho aqui, o que eu achei interessante de Jesus falar que ele vê Satanás caindo, aí ele diz, né, que ele deu autoridade aos 70 de pisarem sobre escorpiões. E se você lembrar do versículo, diz que sobre todo o poder do inimigo e nada lhes causará dano. Eles não têm autoridade sobre você. No contexto dos 70, parece haver que eles podiam entrar, expulsar demônios, e que esses demônios não teriam autoridade de fazer nada contra eles, fisicamente e nem outro tipo. Foi algo que Deus concedeu a eles. E caminhando nessa distinção que eu tenho falado sobre os 70, os 12 e nós temos um paralelo que para nós somos resgatados do poder das trevas, somos colocados em Jesus nas regiões celestiais, e também há para nós um tipo de liberdade das ações desses demônios, cuja a missão principal de confundir, de manter obscurecido a mente e o coração em relação à verdade de Deus. Eu queria ler para você 2 trechos aqui que menciona um pouco sobre como vemos que Satanás, através dos seus demônios, a gente não tem um livro de Satanás. Seria legal ter um livro com 2 ou 3 capítulos dedicados a Satanás e seus métodos. Nós temos várias pessoas interessantes na história da igreja que têm escrito sobre Satanás, que têm passado sua vida, experiência, sabedoria sobre Satanás, mas a gente não tem muito na Bíblia explicitamente falando sobre os seus métodos, sua origem, nem o que ele gosta e como ele faz. Nós temos eu ia falar janelas, windows, que fala em inglês uma expressão, tipo janelas que você vê um pouco assim, mas você não vê aquela totalidade de tudo. Então temos algumas janelas aqui que eu gostaria de a gente ler, que o objetivo que Deus tem é que nós cresçamos, amadurecer na palavra de Deus, para não sermos enganados por besteira. E porque por trás da besteira é a mente de Satanás e os seus demônios. Efésios 4 diz que um dos alvos da gente amadurecer na igreja e como filhos de Deus, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E aqui simplesmente o que eu queria falar é que doutrinas falsas ou ideias loucas é que nem esse vento forte que sopra e leva você para um lugar que você não estava planejando ir. É uma destruição. Você fica perdido. Você já participou, quer dizer, você já viu como acontece na tempestade, que vem uma tempestade forte, aquele vento, aquela ventania, aquela sujeira que vai por todo o canto. E Jesus pega aquela imagem, aquela ilustração para falar que doutrinas falsas sobre Deus têm este impacto na nossa vida, no sentido espiritual. Que esse vento que sopra quando a gente abre a mente para essas coisas que não vêm da palavra de Deus, é uma devastação no nosso coração e na nossa mente. E a fonte dessas ideias loucas não são apenas seres humanos. Olha 1 Timóteo comigo aqui. Paulo escreve para Timóteo e fala: olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Os espíritos enganadores. E ensinos de demônios. Essas são ideias, doutrinas falsas que havia no tempo, que nem existe hoje. Essas pessoas que vão proclamando que sabem quando Jesus vai voltar, que você pode obter dinheiro da parte de Deus, que você pode obter saúde da parte de Deus, que Jesus morreu para te livrar de toda dificuldade no mundo. Não só essas coisas, mas um monte de doutrinas loucas.
Mais um texto, rapidinho. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Fábulas inventadas por demônios. Sabe, quando a gente abandona a Bíblia como aquela fonte e o padrão para a gente medir as coisas que a gente acredita, você está se abrindo a aceitar ideias talvez com fonte demoníaca. Não só apenas fonte assim, uma pessoa inventou. Então, o que a gente acredita como cristão que é uma verdade. O cristianismo, Jesus Cristo. Qualquer coisa fora, gente, provavelmente teve uma origem demoníaca, que é até animada pelo poder das trevas, o poder do mal. Então temos aqui testemunho no Novo Testamento dessas verdades, que Jesus veio, ele quebrou o poder disso sobre aqueles que recebem o Evangelho. No versículo 20, ele fala para eles, olha, alegrem-se, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque o seu nome está registrado no céu. Ou seja, você conhece a verdade, você está no reino de Deus, você conhece a verdade sobre Deus, você não é mais enganado. É isso que você deve ficar feliz. Não porque você conseguiu fazer milagres, ressuscitar mortos, mas porque você agora conhece Deus de verdade. Isso é muito mais importante. Aí naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo. Exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste destas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E olha só aqui, Jesus felizíssimo de ver, né, os discípulos, talvez algumas pessoas simples, desconhecidas, mas estes com o conhecimento da verdade. E Jesus, ele se alegra nessa decisão de Deus de se revelar de uma forma bem inesperada. O Deus infinito, o Deus de toda sabedoria, ele se revelou não aos mais sábios, mas esses meninos, essas crianças, esses humildes e simples. O acesso a Deus não é os mais espertos, os mais intelectuais. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Afinal, o que isso está dizendo é que sem a participação de Deus, Jesus, em abrir os nossos olhos, a gente não consegue chegar ao conhecimento dele. Você pode estudar a Bíblia noite e dia para o resto da sua vida. Você não vai conhecer Deus, você não vai entender a verdade sem a participação dele. Então não é uma obra intelectual e não é uma obra por nossa vontade. Eu quero, então porque eu quero, eu posso. Não é assim. Jesus fala que tudo foi entregue a Jesus, até mesmo o conhecimento da verdade sobre Deus, acesso a Ele, está na mão de Jesus. Ele tem essa autoridade. É uma coisa que talvez não soa bem com a gente, porque a gente quer gostar de pensar que nós vamos fazer algo nessa interação. Nós aqui vamos proclamar e chamar a Deus. É quando eu chamo Ele que Ele vai agora me responder. Mas Jesus diz que, na verdade, a autoridade está comigo de revelar a verdade. Deus me concedeu essa verdade. E uma coisa boa é que Jesus quer ser conhecido por todos, né? Seria ruim se ele fosse um egoísta e escolher só os especiais dele para poder conhecê-lo. Mas a verdade é que Deus quer que todos o conheçam. Ele se revela a todos. Ele não é inacessível. Ele veio ao nosso mundo. Ele nasceu numa manjedoura. Viveu com aqueles animais. Ele não tem medo da nossa sujeira. Ele viu a nossa dificuldade com seus próprios olhos. Então Jesus, ele não tem nojo da gente, não tem medo da gente, ele não tem um senso de orgulho tão grande que ele não se humilha ao vir ao nosso encontro, na nossa sujeira. Ele não espera até a gente se arrumar, se limpar, arranjar a nossa vida bonitinha para aí poder se revelar de forma espiritual, de verdade. Não, ele já disse que quem se arrepender, quem aceitar esta mensagem, ele já se mostra com várias pessoas na história aqui de Lucas,
né? Vários pecadores que reconhecem o seu pecado, que Deus vem ao seu encontro. Então é uma verdade meio que libertador, saber que conhecer a Deus, ela não depende das nossas ferramentas intelectuais, não depende de quanto você consegue lembrar de todo o estudo, ela não depende de quantas vezes você frequentou e frequenta a igreja, não depende de quanto você vai memorizar da Bíblia, mas vai depender da sua disposição em relação a Jesus. Vai depender, claro, na parte de Deus, mas se você se colocar perante Ele, nós temos tantas vezes no Antigo Testamento essa declaração de sabedoria que está na mão de Deus. Ninguém pode encontrar a verdadeira sabedoria sem Deus conceder isso. E Ele fala que eu concedo isso para aqueles que buscam, aqueles que me buscam, que colocam a minha reprovação no coração. Eu concederei o meu Espírito e darei a sabedoria, me revelarei. Então começa a nossa disposição do coração de deixar Deus governar, deixar a sua palavra governar. E a Bíblia diz que também a fé, ela vem através do ouvir da sua palavra, a declaração do Evangelho. Então nós cremos e temos fé em parte por causa dessa reação da palavra de Deus, da verdade de Deus em nossos ouvidos ou dos nossos olhos, quando lemos, escutamos. Não é a experiência que temos que nos convence, é a interação da palavra de Deus, do Evangelho, da proclamação que Jesus é Deus, morreu por nós, Deus colocou o pecado nosso e o nosso julgamento sobre ele e ressuscitou. Eu não preciso que Jesus apareça aqui agora para te convencer disso, eu preciso só falar essa verdade, proclamar a verdade e tentar, pelo que eu puder, viver essa verdade na minha vida, mas não vai depender da minha testemunha de você acreditar nisso, da palavra de Deus te transformar, te resgatar das trevas. Vai ser Jesus que tem a vontade e todo o poder de se revelar a cada um de nós. E então é uma coisa boa que Jesus nos deixa assim. A decisão de Deus foi de se revelar assim. Ele até se esconde das pessoas sábias que se acham, e talvez seja um pouco da resposta de por que aquelas cidades não aceitaram Jesus e a sua mensagem. Se achavam sábios, se achavam que não precisavam, não tinham um senso grave do seu próprio pecado e necessidade de Deus, perdão, de misericórdia. Então nós já temos visto esse tema, né? Como não conseguimos enxergar Jesus com essa atitude, esse tipo de pensamento. Então, que bom, né? Que precisamos apenas ser humildes, reconhecer o pecado e temos acesso à sabedoria e a melhor coisa no mundo, a sabedoria mais importante, mais profunda, mais incrível, está disponível a todos nós através de Jesus.